Olá, pessoal. Aqui é a professora Rebeca. Sejam bem-vindos à quarta e última aula da imersão profissional em energias renováveis. Nesta aula, nós falaremos sobre a energia hidrelétrica. Bom, como metas de aprendizagem para esta nossa aula, nós temos compreender os princípios da geração de energia hidrelétrica, suas vantagens, desafios e o impacto na matriz energética brasileira e global, bem como analisar os impactos socioambientais das hidrelétricas e as estratégias para mitigar seus efeitos, considerando a integração com outras fontes renováveis. Bom, vamos aqui então começar entendendo o que é a energia hidrelétrica, né? Então, a energia hidrelétrica ela é uma das principais fontes de geração de eletricidade no mundo, utilizando a força d'água para movimentar turbinas e converter a energia mecânica em elétrica. Esse modelo de geração ele é considerado renovável porque ele depende do ciclo da água, mas pode gerar impactos ambientais significativos, como alagamento de grandes áreas e a alteração de ecossistemas aquáticos e terrestres. Bom, o aproveitamento da energia da água para geração de eletricidade, ele começou lá no século XIX. A primeira usina hidrelétrica comercial foi inaugurada em 1882 nos Estados Unidos. E já no Brasil, a primeira usina de grande porte foi construída em 1889 na cidade de Diamantina, Minas Gerais. E desde então, o Brasil ele tem investido fortemente nessa matriz energética devido ao seu grande potencial hídrico. As hidrelétricas, elas se popularizaram globalmente como sendo uma alternativa sustentável aos combustíveis fósseis, sendo amplamente utilizadas em países com vastos recursos hídricos. E apesar da sua importância, houve resistência ao longo do tempo devido a preocupações ambientais, sociais, né, associadas ali à construção dos grandes reservatórios. Bom, a energia hidrelétrica, ela representa uma parte significativa da matriz energética global, sendo uma das principais fontes renováveis utilizadas para a geração de eletricidade. Então, nós temos aqui China, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Rússia, que estão entre os maiores produtores de energia hidrelétrica no mundo. No caso da China, temos o maior gerador hidrelétrico do planeta, destacando-se pela usina de Três Gargantas, a maior do mundo em capacidade instalada. O Brasil é um dos líderes na produção de energia hidrelétrica, com usinas como a Itaipu, que por anos foi a maior gerador de eletricidade do mundo. O Canadá, ele é um importante produtor hidrelétrico, aproveitando seus rios para abastecer tanto o mercado interno quanto exportar energia. Os Estados Unidos possuem um parque hidrelétrico consolidado, mas têm investido em diversificação energética. E já a Rússia explora seu vasto potencial hídrico, principalmente na região da Sibéria. Bom, apesar da importância da energia hidrelétrica, alguns desafios incluem impactos ambientais, deslocamento de população ribeirinha e também mudanças climáticas que afetam os regimes hídricos. No caso do Brasil, ele tem uma matriz energética fortemente baseada na geração hidrelétrica, com mais de 60% da eletricidade produzida proveniente dessa fonte. O país possui um grande número de rios com potencial para exploração energética, especialmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. As principais características da energia hidrelétrica no Brasil incluem a grande capacidade instalada, com destaque para as usinas de Itaipu, Belo Monte e Tucuruí. Como vantagens, é uma fonte renovável que tem um baixo custo operacional e integração ao sistema interligado nacional. E como desafios, temos aqui as variações no regime das chuvas, impactos ambientais significativos e a necessidade de investir em outras fontes para evitar crises energéticas, né? Então, nos últimos anos, o Brasil ele tem buscado alternativas para complementar sua matriz, investindo em energia solar, eólica, que já vimos nas aulas anteriores, bem como a biomassa, para reduzir essa dependência da energia hidrelétrica, principalmente nos períodos de seca, né? A gente pode dizer que o aproveitamento do potencial hidrelétrico de um país
ele vai depender da identificação e análise dos recursos hídricos disponíveis. Então, esse processo ele envolve levantamentos técnicos, estudos ambientais e também a viabilidade econômica, o que vai permitir estimar a capacidade de geração de eletricidade a partir da energia da água. Então, os estudos, eles devem considerar fatores como disponibilidade hídrica, volume e regularidade dos rios, topografia e relevo, que são importantes para definir o tipo de barragem ou usina, os impactos ambientais, né? Então, fazer ali uma avaliação dos efeitos sobre a fauna, flora e também sobre as comunidades locais, e também fazer um estudo da viabilidade técnica e econômica, né? Como os custos de implementação, infraestrutura e retorno sobre investimento. Quando a gente fala aqui da classificação das hidrelétricas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua capacidade instalada e também com as suas características operacionais. Grandes usinas hidrelétricas, também chamadas de UHEs, têm uma capacidade instalada acima de 30 megawatts, né? Então, elas dependem de grandes reservatórios para regularização do fluxo de água e representam a maior parte da matriz elétrica de países como Brasil e China. Já as pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, elas têm uma potência entre 5 e 30 megawatts, têm um impacto reduzido, né, um impacto ambiental reduzido, porque elas vão requerer uma menor área de alagamento e elas são amplamente utilizadas para abastecimento do tipo regional. E por fim, as micro e mini hidrelétricas, as micro têm uma capacidade inferior a 100 quilowatts e a mini uma capacidade entre 100 e 5, né? 100 quilowatts a 5 megawatts, tá? Podendo ser utilizadas para abastecimento isolado de pequenas comunidades, né? Então vejam que essa diversificação ela vai permitir a adaptação da tecnologia hidrelétrica a diferentes contextos e também necessidades energéticas, tá? Bom, vamos começar falando aqui então um pouquinho sobre cada uma delas, né? Então, as usinas hidrelétricas de energia, elas são grandes empreendimentos hidrelétricos que exigem a construção de barragens e reservatórios para armazenar grandes volumes de água, permitindo uma geração estável e de alta capacidade. Essas usinas, elas são fundamentais para o suprimento energético de longo prazo, porque elas podem operar de forma contínua e regular a oferta de energia elétrica. Como principais características, nós temos uma capacidade instalada acima de 30 megawatts, utilizam grandes reservatórios para armazenar água e gerar energia, mesmo em períodos de seca, e são essenciais para a estabilização da matriz elétrica nacional. Como vantagens, temos uma produção de eletricidade em larga escala, baixo custo operacional após a instalação e também capacidade de armazenamento hídrico, garantindo segurança energética. Já como desafios, nós temos um alto impacto ambiental e social, isso devido à inundação de áreas, né, e também social devido ao deslocamento das populações. E, como um desafio também, a gente não pode deixar de dizer que ela depende do regime de chuvas, e aí ela vai ser afetada por secas prolongadas. Falando agora das pequenas centrais hidrelétricas, essas usinas, elas são menores, como a gente já viu, com capacidade instalada de 5 a 30 megawatts e barragens de menor porte. Elas são consideradas uma alternativa mais sustentável para a geração de energia porque elas têm menor impacto ambiental e elas podem ser implantadas em cursos d'água com menor volume. Então, como principais característicos, vamos ter aqui uma menor área de alagamento quando comparada com as UHEs, né? E uma maior flexibilidade para implantação em locais com menor potencial. Já como vantagens, temos menor impacto ambiental e social, integração mais fácil à rede elétrica local e processo de licenciamento ambiental bem mais ágil. Já como desafios, teremos aqui uma produção de energia limitada, comparada às grandes usinas, e depende da vazão regular do rio, exigindo, para isso, um planejamento hídrico detalhado, tá? Falando agora das usinas hidrelétricas reversíveis,
elas são um tipo de usina que funciona como um sistema de armazenamento de água, permitindo a reutilização da água para gerar eletricidade em momentos de alta demanda. Bom, então como que elas funcionam, né? Durante períodos de baixo consumo energético, a energia excedente da rede ela é usada para bombear a água para um reservatório superior. E nos momentos de alta demanda, essa água ela é liberada para um reservatório inferior, passando por turbinas e gerando eletricidade novamente. Como vantagens, temos que elas atuam como barreiras naturais, armazenando energia para momentos de maior necessidade, ajudam a estabilizar a rede elétrica, equilibrando variações na oferta e na demanda de energia, e são ideais para complementar fontes intermitentes como solar e eólica. Já como desafios, temos um alto custo de instalação e operação, dependem da disponibilidade de dois reservatórios em níveis distintos e os impactos ambientais associados ao bombeamento de grandes volumes de água. Então, vejam, essas usinas reversíveis, pessoal, elas vão sendo estudadas como sendo uma solução para um sistema elétrico mais resistente e sustentável, ajudando a reduzir a necessidade de usinas termoelétricas de apoio e promovendo uma maior segurança energética, tá? Bom, o avanço da tecnologia na geração hidrelétrica, ele tem permitido a otimização dos sistemas de conversão de energia, aumentando assim a eficiência e reduzindo os impactos ambientais. Esse progresso ele envolve melhorias no projeto das usinas, no desenvolvimento de turbinas mais eficientes e também na adoção de novas configurações para o aproveitamento da energia da água. Então, as usinas hidrelétricas, elas podem ser classificadas de acordo com seu tamanho, capacidade e modo de operação, sendo que cada tipo vai apresentar características e desafios específicos, né? A geração de eletricidade em uma usina hidrelétrica, ela vai ocorrer por meio da conversão da energia potencial da água armazenada no reservatório em energia mecânica e, posteriormente, em energia elétrica, né? E aí, esse processo ele vai envolver algumas etapas, que são a captação da água, ou seja, a água vai ser armazenada no reservatório ou segue pelo leito natural do rio até a usina, conversão de energia potencial. Então, a água vai descer por condutos forçados e vai movimentar turbinas hidráulicas, convertendo energia potencial gravitacional em energia mecânica. Geração de energia elétrica. Então, o movimento das turbinas vai acionar um gerador elétrico, convertendo energia mecânica em eletricidade. E também, por fim, temos a transmissão de energia, que é a eletricidade gerada é elevada para alta tensão e distribuída para os consumidores. E aí vejam que o desempenho da usina ele vai depender, né, de fatores como a altura de queda d'água, vazão do rio e também a eficiência das turbinas. Bom, o avanço da tecnologia, ele tem permitido fazer aprimoramentos significativos no setor hidrelétrico, aumentando então a eficiência e a sustentabilidade do sistema. Então, algumas das principais inovações que nós temos são a otimização de turbinas hidráulicas para maior eficiência energética, uso de inteligência artificial para monitoramento e controle de vazão, sistemas de redução de impactos ambientais, como passagens para peixes e monitoramento da biodiversidade, e modelagem computacional para prever e otimizar a operação das usinas. Então, esses avanços, eles têm permitido, né, a redução dos custos operacionais e a maximização da geração de energia em diferentes condições hidrológicas. Bom, falando agora das turbinas hidráulicas, né? Elas são o elemento central da conversão da energia da água em eletricidade. E a evolução dessas máquinas, elas têm sido fundamental para melhorar a eficiência das hidrelétricas. Então, os principais tipos que nós temos são as turbinas Kaplan, indicadas para rios com baixa queda d'água e grande vazão, e projetos modernos incluem pás ajustáveis para otimizar a geração em diferentes vazões. Turbinas Francis são utilizadas em hidrelétricas de médio e alto desnível. Tem melhorias recentes que incluem ali revestimentos anticorrosão e novos materiais para aumentar a durabilidade. Turbinas Pelton
que são indicadas para locais com grande altura de queda e baixa vazão, e os aprimoramentos incluem bicos de injeção mais eficiente para otimizar o fluxo d'água, e por fim as turbinas bulbo, que são utilizadas em usinas a fio d'água, com pouca variação de desnível. É uma tecnologia mais recente, né, que tem permitido maior adaptação à vazão natural dos rios, tá? Então, vejam que esses aprimoramentos tecnológicos nas turbinas, eles são essenciais para aumentar a eficiência energética das hidrelétricas e também reduzir desperdícios no processo de conversão. Bom, falando aqui da cadeia produtiva de energia hidrelétrica, ela envolve diversas etapas, né, que vão desde o planejamento e construção das usinas até a sua operação e manutenção. Então, ele é estruturado com o estudo e planejamento, né, a identificação do potencial hídrico e a viabilidade técnica, a avaliação dos impactos ambientais e sociais. No projeto e construção, temos o desenvolvimento do projeto de engenharia e a construção da barragem, turbinas e sistemas elétricos. Na geração e distribuição, temos a conversão da energia da água em eletricidade e a transmissão da energia para o Sistema Interligado Nacional. E, por fim, quanto à operação e à manutenção, temos o monitoramento da vazão dos rios e operação das turbinas e a manutenção preventiva e corretiva para garantir eficiência. Da estrutura da cadeia hidrelétrica, ela também vai envolver investimentos, políticas regulatórias e a integração com outras fontes de energia, garantindo uma estabilidade do fornecimento elétrico. Bom, a energia hidrelétrica ela vai apresentar aqui vantagens técnicas e econômicas significativas, né? Mas ela também vai enfrentar ali alguns desafios, como a variação no regime hidrológico e a necessidade de altos investimentos iniciais. Então, os principais aspectos técnicos e econômicos da hidroeletricidade vão incluir um baixo custo operacional após a instalação, longevidade das usinas, né, porque muitas delas operam há mais de 50 anos, dependência da vazão dos rios, tornando-a sensível a mudanças climáticas, elevado investimento inicial para a construção. Bom, a disponibilidade de água nos rios, né, como a gente já viu anteriormente, ela vai depender de alguns fatores climáticos influenciando a geração da energia das usinas hidrelétricas. E algumas das principais incertezas hidrológicas, elas vão incluir variações sazonais, porque em períodos de chuva intensas aumentam a geração, enquanto estiagens podem reduzir a produção, impacto do desmatamento, né? Então temos ali mudanças no uso do solo que podem alterar os ciclos hidrológicos, e as mudanças climáticas, que vão influenciar a frequência e a intensidade das chuvas, afetando o volume dos reservatórios. Então, para mitigar esses efeitos, são usados modelos hidrológicos avançados, também integração com outras fontes de energia, como a gente já viu anteriormente, né? A eólica, solar e também a termoelétrica. Bom, o fator de capacidade, ele representa a relação entre a energia efetivamente gerada e a capacidade máxima instalada de uma usina. E esse indicador, ele é muito importante para avaliar o desempenho das hidrelétricas no sistema interligado nacional, tá? Então, os fatores que podem afetar o fator da capacidade são a disponibilidade de água nos reservatórios, a operação da rede elétrica e a necessidade de geração complementar, e a eficiência das turbinas e sistemas de transmissão. Então, vejam aqui que as usinas hidrelétricas no Brasil, elas vão operar com um fator de capacidade variável, né? Influenciado ali pela sazonalidade das chuvas e pela gestão dos recursos hídricos. As usinas hidrelétricas, pessoal, elas possuem uma vida longa útil, né? Podendo operar por décadas com modernizações tecnológicas e manutenção adequada. A idade das usinas, ela vai impactar diretamente a eficiência e a necessidade de investimentos em atualização, né? As usinas antigas, que têm lá mais de 50 anos, claramente vão exigir uma maior manutenção, mas elas continuam operando com boas condições estruturais,
possuem turbinas e equipamentos que podem ser modernizados. Já as usinas de médio porte, ali de 20 a 50 anos, em processo de atualização tecnológica para melhorar a eficiência, e algumas já passaram por reestruturação de turbinas e geradores. Por fim, as usinas mais recentes, que têm ali cerca de menos de 20 anos, são projetadas com tecnologias mais eficientes e apresentam uma melhor integração com sistemas renováveis complementares, tá? Quando a gente fala da geração de energia hidrelétrica, percebam aqui que ela vai trazer diversos benefícios socioeconômicos, mas também vão trazer ali impactos ambientais e sociais que precisam ser gerenciados de uma forma sustentável, né? Então, a construção das hidrelétricas, ela vai envolver alterações no meio ambiente, no deslocamento das populações, mudanças na biodiversidade, e para isso vai exigir medidas de mitigação e estratégias de gestão. As hidrelétricas, elas são uma das principais fontes de energia renovável, mas a sua implementação ela vai requerer um planejamento detalhado para equilibrar os impactos ambientais e também os benefícios econômicos, né? Então, os principais desafios, eles vão incluir o uso da terra e alagamento de áreas, alteração dos ecossistemas e biodiversidade, e também mudança no modo de vida das comunidades locais. E aí, a gestão socioambiental das usinas vai precisar considerar esses fatores e buscar soluções para minimizar esses impactos negativos, né? Bom, as hidrelétricas, pessoal, além da geração de energia, né, como uma vantagem que a gente pode citar aqui, elas contribuem para o desenvolvimento regional e para a segurança energética. Então, como principais benefícios que podemos citar, temos a energia limpa e renovável, é uma fonte de energia baixa em emissões de gases de efeito estufa e substitui as termoelétricas movidas a combustíveis fósseis. Temos uma estabilidade e armazenamento de energia, ou seja, há a possibilidade de armazenamento da água para geração em períodos secos e regulação do fornecimento elétrico, garantindo segurança energética. Com relação ao desenvolvimento econômico e social, temos a geração de empregos diretos e indiretos na construção e operação das usinas e uma infraestrutura regional, com a construção de estradas, escolas e hospitais em áreas próximas. E por fim, com relação ao controle de cheias e usos múltiplos dos reservatórios, temos uma redução dos impactos de enchentes em regiões vulneráveis e o uso da água para abastecimento, irrigação e lazer. E aí vejam que, apesar desses benefícios, né, sempre muito importante fazer um planejamento adequado para evitar os danos sociais e ambientais que são irreversíveis, tá? Bom, as hidrelétricas, como a gente já veio discutindo aí ao longo dessa aula, elas vão gerar transformações significativas no meio ambiente e nas comunidades próximas, sendo necessário, então, adotar medidas para reduzir seus efeitos negativos. Então, como impactos ambientais, nós temos aqui a perda da biodiversidade, né? Porque a inundação de grandes áreas vai alterar ecossistemas e pode levar à extinção de espécies locais. E aí, como mitigação, nós temos a criação de corredores ecológicos e a realocação da fauna. Sobre as mudanças no regime dos rios, a retenção da água pode afetar a dinâmica dos rios, prejudicando, assim, os ecossistemas aquáticos. E aí, como mitigação, nós podemos trazer aqui o controle da vazão para simular o fluxo natural dos rios. Por fim, com relação à emissão de gases de efeito estufa, a decomposição da vegetação nos reservatórios pode acabar liberando metano, né? Que é um potente gás de efeito estufa. Então, como mitigação, podemos propor a remoção prévia da vegetação antes do enchimento do reservatório, certo? Falando agora dos impactos sociais, temos o deslocamento das populações,
porque, como já disse anteriormente, né, as comunidades ribeirinhas elas podem ser forçadas a se realocar dependendo ali da situação, perdendo as suas terras e a sua cultura, né? E aí, como mitigação, temos planos de reassentamento com infraestrutura e compensação adequada. Conflitos pelo uso da água, né? Então, podem ocorrer ali disputas entre setores como agricultura, abastecimento urbano e geração de energia. E aí, como mitigação, fazer uma gestão integrada dos recursos hídricos com participação da sociedade. E já o impacto nas comunidades indígenas, vejam que algumas usinas, elas afetam as terras indígenas, gerando ali possíveis conflitos culturais e ambientais, né? Então, como mitigação, podemos citar aqui a consulta prévia às comunidades e o desenvolvimento de planos de compensação. E por fim, falando aqui das medidas gerais para mitigação dos impactos, pessoal, tanto ambiental como sociais, né? É importante a gente falar da questão do monitoramento ambiental contínuo para avaliar esses impactos na biodiversidade, programas sociais para essas comunidades afetadas, garantindo um reassentamento digno, e também projetos de reflorestamento e conservação das áreas protegidas. Bom, prosseguindo aqui, né? Vejam então que a gestão dos impactos socioambientais das hidrelétricas vai exigir uma abordagem integrada, considerando os desafios a longo prazo e buscando, com isso, soluções sustentáveis, né? Então, a gente tem aqui a integração com outras fontes renováveis, ou seja, a dependência de períodos chuvosos pode ser compensada com outras fontes de energia, como já vimos anteriormente, né? Uma energia solar, uma energia eólica. Então, fazer um planejamento para garantir esse mix energético diversificado. Mudanças climáticas e segurança hídrica. A variação nos padrões da chuva pode acabar afetando a produção de energia. Então, com isso, vejam que existe uma necessidade de políticas para um uso racional da água e também para a preservação das bacias hidrográficas. E também, né, temos que falar aqui da questão da transparência e da participação social, ou seja, a aceitação das usinas hidrelétricas, ela vai depender muito do envolvimento da população nas decisões e também da implementação de políticas de compensação, como já vimos anteriormente, para aqueles que forem diretamente ou indiretamente afetados, né? E aí, por fim, regulação e monitoramento, fortalecimento da legislação ambiental para garantir que novos projetos minimizem os impactos e também uso de tecnologia e inteligência artificial para otimizar a operação das hidrelétricas. Para a gente finalizar essa nossa discussão, pessoal, é válido destacar que a energia hidrelétrica, ela continua sendo uma das principais fontes de eletricidade no Brasil e no mundo. No entanto, esses desafios, como os impactos ambientais, as variações climáticas e a necessidade da diversificação da matriz energética, elas acabam impulsionando, né, discussões sobre novas estratégias para o setor. Então, o aproveitamento sustentável do potencial hídrico, a modernização das usinas existentes, bem como a integração com outras fontes renováveis, elas são muito importantes aqui para garantir uma segurança energética e um menor impacto ambiental. Falando da realidade do Brasil, ele possui um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, sendo que grande parte já foi inventariada e planejada para aproveitamento futuro. E aí, o levantamento desse potencial, ele envolve o mapeamento de rios e bacias hidrográficas com capacidade para geração de energia, análises de impacto ambiental e viabilidade econômica dos projetos e estudos sobre distribuição geográfica da demanda energética para definir locais estratégicos. Tá? Então, atualmente, no Brasil ainda existe potencial inexplorado, né?
especialmente quando a gente fala lá de regiões como o Centro-Oeste e a Amazônia, onde nós temos recursos hídricos abundantes. Falando da Amazônia, né, vejam que ela possui um vasto potencial hidrelétrico ainda não totalmente explorado. No entanto, o seu aproveitamento ele enfrenta desafios ambientais e também sociais significativos, né? Que vão incluir ali o desmatamento e a perda de biodiversidade devido à construção de reservatórios, impactos sobre comunidades indígenas e ribeirinhas, também a dificuldade de acesso e infraestrutura limitada para grandes empreendimentos. E aí, para minimizar esses impactos, têm sido buscadas alternativas, como usinas a fio d'água, que vão gerar energia sem grandes reservatórios, reduzindo então o alagamento das áreas naturais. A repotenciação e a modernização das usinas hidrelétricas existentes, percebam que são aqui, né, alternativas para aumentar a eficiência do setor sem a necessidade de construir novas barragens, né? Então, a repotenciação, ela vai trabalhar ali na atualização dos equipamentos e turbinas para aumentar a capacidade de geração, e a modernização vai trabalhar ali na implementação de novas tecnologias para otimizar a operação e reduzir perdas energéticas, tá? Então vejam que essas estratégias, elas permitem o melhor aproveitamento do potencial hídrico, reduzindo a necessidade de novos empreendimentos e minimizando impactos ambientais. E aí, pessoal, para a gente finalizar aqui, né, a gente não pode deixar de citar aqui, né, que além da geração da energia, os reservatórios hidrelétricos, eles desempenham um papel fundamental em outros usos que se faz da água, né, como no caso do abastecimento humano e a irrigação agrícola, no controle de cheias e regulação do nível dos rios, para turismo e lazer, como pesca e esportes náuticos, tal que a gestão integrada dos recursos hídricos ela é essencial para nós garantirmos um equilíbrio entre geração de eletricidade e outros usos prioritários da água, promovendo assim uma sustentabilidade e um desenvolvimento regional, tá? Então, assim, pessoal, nós finalizamos aqui a nossa quarta e última aula da nossa imersão profissional nas energias renováveis, né? Então, para nós recapitularmos o que vimos até aqui, nós iniciamos os nossos estudos entendendo conceitos e fundamentos sobre a energia, e aí, na sequência, nós aprofundamos os nossos conhecimentos no que diz respeito a três tipos de energias renováveis, né? Começando com a energia solar. Na aula 3 falamos da energia eólica, e agora, nessa quarta e última aula, falamos da energia hidrelétrica. Espero que tenham gostado aqui das nossas aulas. Desejo a todos vocês bons estudos. Quem sabe nos vemos em uma próxima oportunidade. Até mais!